Programa Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Vamos falar agora sobre saúde, qualidade de vida. Vamos falar sobre hábitos que previnem diabetes. Segundo a Federação Internacional do Diabetes, no mundo existem 285 milhões de pessoas com essa doença e o Brasil está em quinto lugar com 7,6 milhões de casos. Hoje nós vamos trazer informações sobre os hábitos que previnem o diabetes e quem conversa conosco sobre este assunto é o endocrinologista e diabetólogo, Dr. Luiz Antônio Granja. Dr. Luiz, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa, seja bem-vindo. Um bom dia, muito obrigado. Queria começar falando sobre a síndrome metabólica e qual a relação dela com o diabetes, doutor? Síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco que já há muito tempo é designado, teve várias designações. A primeira era a síndrome X, quando tinham 3 fatores de risco. O que são esses fatores de risco? Sim. Fatores de risco para doença cardiovascular ou para o diabetes. Então, é pressão alta, aumento de gordura, principalmente abdominal, Sim. certo? Aumento de colesterol ruim, tá? E uma resistência à insulina. Não é diabetes ainda, é um fator de risco. Resistência à insulina é o pâncreas que produz insulina, ele fica trabalhando de uma forma até chegar numa exaustão. Certo. Ele cansa de produzir insulina, aí vem o diabetes. Então, por isso que são fatores de risco, um conjunto de fatores de risco. Eu até costumo chamar isso de comparar a síndrome metabólica com um carro com freio ruim, pneu careca na chuva. Bom. Veja só que perigo que é. Então, dizer. para deflagrar a doença cardiovascular, que é a principal causa de morte. Então, a relação que existe entre o síndrome metabólica e diabetes é essa. Ela é um grande risco também para o diabetes. Bom, o senhor mencionava a questão da hipertensão, né? Mencionava esses outros fatores. Quais outros eles podem desencadear o diabetes, doutor? Exato. A síndrome metabólica ela era denominada síndrome X anteriormente, quando tinham 3 fatores, que era a pressão alta, que era a resistência insulínica e que era o colesterol alto. Em 1990, foi introduzido um outro fator, que é a obesidade. Sim. Certo? Então, passou a se chamar até quarteto mortal. Esse é um dos fatores principais que, associado à síndrome metabólica, que é o que precisa ser prevenido. Então, a obesidade, inclusive, um dos maiores problemas na atualidade. Um dos maiores problemas na atualidade. Até 1990 não era considerada doença, você acredita? E é realmente ligado a tudo quanto é problema de complicação que você pode ter em nível de risco cardiovascular. Certo. Por que aquela pessoa que sofre da obesidade acaba tendo também mais risco? Porque ela acaba associando esses outros fatores que o senhor mencionava? Associando esses outros fatores, a resistência insulínica é aumentada, o colesterol, o triglicéride aumenta, o sedentarismo, certo? Que junto com associado aos fatores genéticos que a pessoa já traz, ele pode deflagrar o diabetes. Eu costumo dizer justamente isso. Você tem uma propensão a diabetes, se seu pai é diabético, se sua mãe é diabética, você tem parentesco, você tem a carga genética para diabetes. Se você oferecer o leito, que é tudo isso, dos fatores que podem ser mudados, que não genéticos, certo? Você vai deflagrar o quadro de diabetes. Certo. Esse é o grande problema. O senhor mencionava a questão da obesidade e também destacava a questão do sedentarismo. São 2 fatores, eu acho que praticamente presente na vida moderna de hoje. E na totalidade da nossa população, de uma maneira geral. Combatê-los é fundamental com relação à prevenção do diabetes e de várias outras doenças que vêm matando muita gente. Né? Justamente, você combatendo esses 2 fatores de risco preponderantemente fortes, tá certo? Você vai conseguir dirimir a incidência de diabetes e de doença cardiovascular. Porque o diabetes e doença cardiovascular eles têm uma intimidade muito grande. O diabético morre de doença cardiovascular. Isso é interessante, muitas vezes a gente não associa as pois duas mas enfermidades. Esse link, essa ligação que existe entre esses fatores de risco são muito íntimos. Você não consegue, por exemplo, só encontrar um diabético que não tenha pressão alta, que não tenha ácido úrico alto, que não tenha o colesterol alto, o triglicéride alto. Então, você tem que tratar de uma forma, como um conjunto, de forma holística. Tem que tratar Por isso que a como mudança um todo. dos hábitos, no caso, está tão fortemente no tratamento do diabetes. Justamente. Tá? É o primeiro passo no tratamento de diabetes é a mudança do hábito de vida.
Esse é o primeiro passo. Agora, existem mais de um tipo de diabetes, certo? Justo. Tem 2 tipos de diabetes fundamental. Existem outros que a gente não vale a pena entrar em detalhes, mas tem o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O tipo 1 era denominado anteriormente o diabetes juvenil. Ele pega 10% da população diabética. E o tipo 2 é 90%, dá mais em pessoas de idade. O juvenil porque dá mais em criança? Porque dá em criança. O do juvenil é até independente de hereditariedade. O tipo 2 é totalmente ligado à hereditariedade. Certo. Então, o tipo 2 está muito mais ligado à doença cardiovascular do que o tipo 1. Certo? O tipo 1 é a doença microvascular, é uma doença de complicações, etc., de olho, tá? Mais do que o tipo 2. Agora, o tipo 2 é muito mais ligado à doença macrovascular, ao infarto, ao derrame, etc., que são as complicações. De uma forma geral, gostaria de esclarecer que eu costumo dizer que diabetes é um distúrbio metabólico, de metabolismo de gordura, de proteína e de açúcar. Se você não cuidar desse metabolismo, aí sim é que você vai ter a doença que vem as complicações, entendeu? Isso que é o link que tem. Agora, muito mais comum o diabetes tipo 2, esse ligado ao sedentarismo, inclusive, está tendo criança com diabetes tipo 2 também, certo? Adolescentes, porque ficam obesos, se os números com relação à etc. obesidade atingem as crianças... Essa mesma ligação que tem. Agora, a gente está falando hoje sobre a questão dos hábitos que previnem o diabetes, mas com relação à doença já instalada, digamos assim, esse problema já instalado. Não é só o consumo, por exemplo, a aplicação da insulina que vai resolver a questão. Existem outros hábitos que são necessários também, claro. Outros medicamentos? Claro, doutor? sim, claro, sim, sim. Existe, então, insulina só para diabetes tipo 1. Certo. Não existe outro tratamento para diabetes tipo 1 porque ele não produz insulina. Então, ele tem que receber insulina. Todos os outros medicamentos, até recentemente, eles também são insulina, da seguinte forma. Ou eles liberam a produção de insulina, ou eles melhoram a ação da insulina. Tá. Sabe? Porque a insulina é que pega o açúcar e põe dentro da célula para produzir energia. Sem insulina não se vive. E sem açúcar não se vive. Então, essa combinação, esse equilíbrio entre os dois é que é importante. Então, as drogas agem dessa forma. Então, basicamente, você começa com mudança de estilo de vida, que vai os hábitos alimentares, que vão os exercícios, e a dieta fundamental. A dieta do Mediterrâneo é a dieta fundamental. Essa é a melhor dieta que existe para o controle da síndrome metabólica e do diabetes. Então, falando em síndrome metabólica, você está querendo que não deflagre, que não surja o diabetes, certo? Agora, falando em trabalhando diabetes, com prevenção. Como prevenção. Agora, trabalhando no diabetes já instalado, também funciona a dieta do Mediterrâneo, que é aquela dieta onde você come carne uma vez por mês, peixe uma vez por semana, e é baseado em óleos, azeites, baseado em pão de fibras, baseado em frutas, muita fruta, etc., os grãos, feijão, arroz, etc., amido. Essa é a dieta mais saudável que existe para o controle do diabetes. Voltando às drogas, até a década de 1990, até o 2000, existiam drogas que liberavam insulina constantemente para você controlar. E essas drogas não eram boas, porque você tinha aumento de açúcar e queda de açúcar rapidamente. E tanto o aumento quanto a queda do açúcar são extremamente danosos para a saúde. Eles causam, de qualquer forma, um efeito deletério, um efeito muito ruim, certo? Ao quem está usando... O corpo gosta do equilíbrio. Equilíbrio, sempre, que você tem que ter, porque quem não é diabético, o açúcar varia de 80 a 120, vamos dizer, de uma forma geral. E se você sair dessa faixa, você vai ter efeito... Então, essas drogas eram drogas que agiam dessa forma independente. Agora começaram a surgir, da década de 2000 para cá, as drogas inteligentes, que você toma um comprimido e ele libera insulina só na presença da comida. Isso que é importante. Então, o controle está sendo cada vez melhor. As internações por descompensação diabética diminuíram muito. A oferta do controle do medicamentoso está aumentando muito. Mas eu volto a dizer, por melhores medicamentos que existam, certo? Se você não mudar o teu estilo de vida, você não fizer uma dieta saudável, os medicamentos vão ter um efeito um pouco desejado, como eles poderiam oferecer para você. O senhor mencionava os 2 tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. A gente tem uma pergunta de Betim, em Minas Gerais. A Maria Helena Maia, ela diz que o filho dela tem 9 anos e recentemente foi diagnosticado com diabetes tipo 1. Ando muito preocupada, ela diz aqui, não quero ver ele triste ou desanimado por não poder comer isso ou aquilo.
Como eu posso ajudá-lo a enfrentar esse problema sem tantas privações? É complicado, né? Isso realmente é... Porque criança gosta, criança, né, doutor? ainda De mais doce. nessa fase, é realmente complicado. Mas o mais interessante, quando você recomenda uma dieta para alguém que é diabético, essa dieta tem que ser para a família. Ai, ótimo. Lógico, porque é uma dieta saudável, como eu acabei de explicar, uma dieta mediterrânea, por exemplo, certo? Que é baseada em grãos, etc., pouca gordura, etc. Então, essa é uma dieta adequada. Então, você tem que mudar o hábito da família. Você mudando o hábito da família, você vai ajudar essa criança também. Porque a adesão dela vai ser natural. A adesão vai ser natural. Os irmãozinhos estão fazendo, o papai está fazendo, a vida é tudo exemplo, né? Não adianta você faça isso e você fazer diferente do outro lado. Então, começa aí, tem que mudar, modificar o hábito da família. E no caso dessa senhora, que é de Betim, existe a DJ, Associação de Diabetes Juvenil em Belo Horizonte, que pode ajudá-la a integrar o filho dela, porque existem colônias, etc., para demonstrar. E o mais importante é não discriminar essa criança, não deixar essa criança como se ela fosse diferente. Essa habilidade, mas é realmente um sacrifício de vida. Inclusive porque no tratamento do diabetes tipo 1, a aplicação de insulina vai ser necessária. Sem dúvida, diariamente toma insulina. Hoje existe até um dispositivo, uma bombinha que aplica insulina de forma o dia inteiro. Tem muita criança utilizando essa... Os equipamentos estão se evoluindo muito nesse sentido, mas para administrar a cabecinha dessa criança, para que ela seja uma grande pessoa, é complicado, mas a família tem que ajudar como um todo. Perfeito. Bom, Maria Helena, está aí a nossa resposta para você. Qualquer dúvida pode entrar novamente em contato conosco, vidaplena@boavontade.com. Outra pergunta chega de Londrina, no Paraná. A Viviane Sampaio quer saber se as grávidas correm maior risco de desenvolver diabetes. É verdade. Toda mulher pode correr o risco de desenvolver diabetes. Só que ela precisa ter os fatores de risco como estava dizendo, da síndrome metabólica. Então, tudo tem que ter fator de risco. Então, por exemplo, as senhoras, as grávidas de mais idade, as obesas, as que aumentam muito de peso durante a gravidez, que têm parentes de primeiro grau com diabetes, que têm outras doenças associadas, que já tiveram filhos grandes. Então, tem que ter um conjunto e ela pode vir a desenvolver. Mas, geralmente... no último trimestre da gravidez, fica diabetes, há um controle de dieta, etc. E a grande maioria terminou o parto, deixa de ser diabética. Perfeito, é um período durante... É um período que pode repetir de novo, porque ela já teve uma vez. Claro. Mas toda mulher está sujeita a ter, se ela tiver esses fatores de risco. Certo. Então, bom, cuidar do sedentarismo e cuidar de tudo é importante, como sempre, quero perguntar, a gente já está encerrando o nosso bate-papo, doutor. A dica final seria manter uma vida saudável. Manter uma vida saudável. Comer de forma adequada. Um exemplo simples, você come como um quarto do que você come. Coma de tudo, mas como um quarto do que você come. Ou como um terço do que você come, mas diminua. Faça exercício de forma lenta e gradativa. A vida... hoje em dia, moderna, é muito terrível. Ela nos rouba o tempo todo. Nada. Para você se locomover, principalmente em São Paulo, nas grandes metrópoles, é muito complicado. Então, você tem que focar em mudança de estilo de vida. Isso também inclui os hábitos mais saudáveis com relação a não consumo de bebida alcoólica, não fumar, não é, doutor? Justamente. Quando você muda o estilo de vida, e isso só vai trazer benefício, sem dúvida alguma. Bom, a gente vai prosseguir conversando sobre esse assunto em outras oportunidades aqui no programa Vida Plena. Nosso convite é para que você esteja sempre com a gente, inclusive fazendo perguntas. Você viu, a gente reúne essas perguntas, traz as dúvidas dos nossos telespectadores para que o melhor possa ser apresentado. Nosso endereço na internet, vidaplena@boavontade.com, ou então você pode ligar para a gente, 0300 10 07 940. Queria agradecer mais uma vez a presença do Dr. Luiz Antônio Granja, endocrinologista e diabetólogo aqui conosco, e ele conversa justamente hoje com a gente sobre a questão de termos hábitos que previnem o diabetes. E não só o diabetes. Durante o nosso bate-papo hoje, ficou muito claro que esses hábitos contribuem para que a gente tenha uma vida saudável a longo prazo, já que esses hábitos garantem para a gente também uma vida mais equilibrada, porque previne o colesterol alto, outros fatores com relação à hipertensão e tudo isso. Agora, não adianta também mudarmos um ponto da nossa vida. Quando a gente conversa sobre esse tema aqui no Vida Plena, a gente sempre destaca: nós, seres humanos, somos muito mais complexos, muito mais
cheios de detalhes do que simplesmente termos ali um corpo que funciona de determinado jeito ou outro. Se os nossos pensamentos, se a gente anda estressado com tudo, se a gente não tem um momento de reflexão, seja ele um momento de desenvolvimento religioso, independente da religião, seja ele um momento de cultura, onde nós buscamos fortalecer ali os bons hábitos também de literatura, de música, se a gente não procura viver bem, aí não adianta cuidarmos de um único campo da nossa vida. É necessário buscarmos esse equilíbrio como objetivo, como nos destaca sempre o criador da Boa Vontade TV, o jornalista Paiva Neto. E aí sim, com equilíbrio, com vida saudável, a nossa plena existência se tornará ainda mais forte. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta.